Pois é, pessoal, isso foi o trailer. Você imagina o que vai ser o primeiro episódio dessa bagaça. Fala aí, galera, hoje meu celular travou, minha internet travou, meu computador travou tudo aqui em casa porque saiu o primeiro trailer oficial de Game of Thrones, um trailer completo, muito bom, muito empolgante, com muitas cenas novas, não foi nada de repetir nas imagens que tinha saído, foram todas as cenas novas pra gente ficar pirando nas teorias. E dá para extrair várias coisas. Eu já vi o trailer pelo menos umas 7 vezes e agora a gente vai analisar ele passo a passo, tentando pegar o maior número de informações. Antes de a gente começar a análise, não esqueça de assinar logo o canal, curta esse vídeo e deixa aí nos comentários se você viu alguma coisa que eu não vi, o que é que você achou desse trailer. Eu acho que vai ficar aí embaixo em algum local passando o trailer e a gente vai acompanhando aí o que eu vou vendo, beleza? Vamos lá, galera. Pronto, galera, o trailer começa mostrando o que parece ser Castelo Negro e ali no chão já é Jon Snow no chão e Davos dizendo ele se foi. Até aí tudo beleza, né? Assim, beleza mais ou menos. Essa cena aí já é Jaime voltando, né, pra King's Landing e ele falando com Cersei sobre que eles são os únicos e que tudo que tiraram deles eles vão tirar com muito mais força. Isso é bem normal, é ok, assim, era de se esperar, né? Nenhuma novidade até aí. Aí nós vemos Davos de frente a uma fogueira, num cenário meio desolado, não dá para tirar muita coisa. O que é que Davos está fazendo fora de Castelo Negro? Será que ele conseguiu sair com o corpo de Jon e isso aí é a fogueira da cremação de Jon? Ou pode ser a fogueira de Shireen? Pode ser também, mas porque ele iria achar, né? Aí nós vemos o bastardo do Ramsay e o Lord Bolton. E agora uma cena interessante, galera, é o seguinte. Melisandre está falando que viu a grande vitória de Stannis nas chamas, mas que era uma grande mentira. Ao mesmo tempo que ela está falando isso, a gente está vendo o corpo escalpelado sendo queimado. E se vocês olharem pelo formato da cabeça, lembra um pouco a cabeça de Stannis. E a gente já sabe que 2 personagens seriam esfolados e queimados nessa batalha que terá lá no norte. Será que um deles já é Stannis? Será que esse é o destino que a gente vai ter de Stannis? Aí em seguida a gente já só vê Melisandre e a gente já pula para o núcleo de Jorah e da Arya, que eles estão procurando Dany. Essa cena eu não achei muito legal porque Jorah encontra o anel que Dany solta lá no final da temporada. Eu não achei legal porque, caramba, é um Mar Dothraki, é um lugar imenso e Jorah conseguiu encontrar o anel que caiu na terra, que foi pisoteado, ele conseguiu achar. Eu não gostei dessa cena. Eu pensei que Dany teria soltado o anel para não pensarem que ela tinha casado de novo tal, e levarem ela para o Vale Dothraki. Mas parece que foi realmente como uma pista para Jorah, o que eu achei meio caído. E daí a gente já corta para Daenerys. Ela está caminhando com os Dothraki, né, a pé, né, ou seja, significa que ela não tem respeito nenhum. E aí a gente vê uma cena interessante, ela está pasma com alguma coisa. Ela já tinha ido em Vale Dothraki, então ela não vai estar pasma com aquela estátua de cavalos. O que é que ela pode estar achando assim tão absurdo? Aí a gente já vê o Otto Pardal falando para alguém de armadura, que pode ser Jaime ou pode ser... Não, eu acho que não é Montanha Zumbi porque está muito baixo. Isso aí já é o ombro dele. Mas não sei para que ele pode estar falando. E ele está falando aquela frase que saiu no outro teaser, que é que todos são pobres, mas podem derrubar um império. E aí a gente já vai para o núcleo dos Greyjoy, que é o que a gente imaginava que ia ser muito abordado nessa temporada. E nós vemos aparentemente ali é cabelo molhado. E essa deve ser a cena onde eles abençoam, né, no Deus afogado e tal, deve ser algo assim. Aí a gente vê Sansa, ela tá com um casaco, ela tá bem bonita, ela tá arrumada, ou seja, será que ela foi resgatada? Onde será que ela está? Será que ela voltou para Ramsay, se é o Winterfell? Ou será que ela está em algum outro castelo no norte? Ou talvez Mindinho tenha achado ela. Não dá para saber bem, ela não tá com um olhar muito feliz. Talvez ela esteja com Ramsay mesmo. E aí a gente vê Tyrion, e se vocês repararem, lá em cima tem Varys, que está em cima da escadaria, e aí Tyrion está procurando os dragões, provavelmente de Daenerys. Eu não sei
que danado ele tá fazendo aí, com certeza essa curiosidade de Tyrion. E ele fala uma frase que você está num jogo e o jogo é aterrorizante, talvez ele esteja falando isso para Missandei. E aí a gente já vê o dragão de Daenerys, Drogon, voando. No momento eu pensei que era algum dos dragões que Tyrion tinha soltado, mas a gente vê pelas asas vermelhas que é Drogon, que ele já tá por aí mesmo, né? Talvez isso seja Jorah e Daario que vejam ele indo para algum lugar e resolvam seguir. Essa cena é bem legal, porque nós vemos Lancel dizendo provavelmente para Cersei mandar o seu homem se afastar ao ver a violência. E Cersei escolhe a violência, e aí tá o Montanha Zumbi, ou seja, daí já vai começar o mata-mata de Cersei, ela vai matar Lancel e esse pessoal. Essa cena, deixa eu voltar para a segunda, eu vou colocar essa cena em slow motion, pra gente ir acompanhando, porque vão ser vários flashes rápidos de várias cenas. Essa cena aí, a gente vê 6 cavaleiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cara me pareceu Ned chegando à Torre da Alegria, por conta do cenário. Mas seria algo bem diferente do livro, porque nos livros ele chega na Torre da Alegria a cavalo. Mas esse personagem que está na frente lembra o jeito de Ned. Ele também chega com mais 6 cavaleiros, e aí só tem 6 ao todo, porque seriam ao todo 7. Mas isso pode ser uma mudança, né? Não precisa ser idêntico ao que está no livro, porque eles já mudaram um monte de coisa. Pode ser Ned, pode ser outra coisa, mas só me veio na cabeça que isso é Ned chegando na Torre da Alegria. Essa cena aí a gente vê Alistair Thorne mandando derrubar uma porta. Provavelmente essa porta é onde está Jon Snow, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora a gente vê Tommen, o rei Mollin, se encontrando com Cersei. Pela primeira vez, provavelmente. Aí a gente vê o começo da guerra dos exércitos. Essa cena é outra cena já rápida, que é um navio numa tempestade. Isso pode ser o navio onde Sam está fazendo a viagem para a Vila Velha. Ele passa por aquele pedaço de Escagos, que o pessoal sempre fala que é muita tempestade e tal. Não sei por que mostrar essa cena, talvez só para criar uma tensão. E aí a gente vê a Arya apanhando. Com certeza essa temporada ela vai sofrer um bocado. Eu acho que vão arrastar esse núcleo de áreas a temporada inteira, ela só aprendendo a usar os sentidos e tal. Aí a gente vê Midinho aparentemente vendo alguém, e esse alguém pode ser Sansa, o que vem aquela teoria de que talvez ele tenha encontrado Sansa. Margaery, ainda na prisão. Essa cena é interessante. A gente viu uma foto de Mira Reed, que ela estava abaixada com negócios parecido com isso aí que ela tá nessa cena. E a gente vê esse cavaleiro com uma bola de fogo atacando uma coisa meio estranha que para mim pareceu ser um daqueles mortos-vivos, que justamente matam eles no fogo. Então será que Mira ia sendo atacada pelos mortos-vivos e esse cavaleiro salvou? Se foi isso, quem é esse cavaleiro? Quem pode ser? Seria o Mons Frias? Seria Benjen Stark? Não sei. Mas vejam que pela cena parece ser bem isso aí. Vejo, pegando fogo e tal. Aí já corta pra batalha, já vão pra batalha. Até no slow motion tá rápido, então ainda bem que a gente pausou isso aí. Essa cena aí, galera, também é interessante. É uma explosão. Vejam que isso parece o cenário da reunião de Tyrion com Daenerys. Então tá tendo alguma explosão lá onde Tyrion tá. Deve ser algum ataque dos filhos da Árpia, sei lá. Aí a gente vê Tyrion. Ali atrás a gente vê uns cachorros de caça. E esses caras me pareceu a armadura dos soldados de Stannis. Mas também pode ser os soldados de Ramsay, que encontraram ele. E ele olha para trás e já vê alguma coisa que deve ser Brienne. Esse cara aí, provavelmente, é o Euron Greyjoy. Pode ver que ele até lembra a fisionomia do Tyrion. E ele está sendo batizado por aquele personagem que deve ser o Cabelo Molhado, que a gente já viu aí na segunda temporada, assim, parecia ser ele. E pelo jeito, pelos cabelos, deve ser a cena do batismo de Cabelo Molhado. De Euron Greyjoy. Cersei e Jaime, como sempre. E Brienne com aquele mesmo soldado que tinha atacado, que estava com Tyrion. Então, ou seja, provavelmente Brienne talvez salve Tyrion e Sansa. Eles devem se encontrar. Essa mão tocando nessa panela aí pegando fogo. De primeiro eu pensei que era Melisandre. Só que Melisandre não tem essa de tocar no fogo, né? Quem consegue tocar no fogo sem se queimar é Daenerys. E tem esse anel aí também no dedo que Melisandre não usa anéis na maioria das vezes.
Então eu tô achando aí que isso é Daenerys lá em Vaz do Altrak. Casa dos... Esqueci o nome dessa casa. Casa do Preto e Branco. Melisandre tirando a roupa para alguém de novo. Será que isso faz parte de Jon Snow ressuscitando? Essa cara dela chorosa. Por que ela iria se abrir novamente? Será que ela vai se sacrificar por Jon Snow e ela vai ser a Nissanissa? Não sei. E aí a gente já vê o que para mim é Davos cobrindo o rosto de Jon. Aparentemente essa mão tem a ponta dos dedos cortados, que é aquela punição que Stannis fez a Davos, né? Então provavelmente eles estão ali, ele está ali cuidando de Jon. Essa cena aí me parece ser Arya, já com algum outro corpo, porque dá muito alto para ser Arya. Podia ser Jake, mas acho que não é. Eu acho que isso é Arya mesmo. É o núcleo de Arya porque a gente vê esse ambiente, é bem aquele ambiente lá de Bravos e tal. A guerra, isso aí são o exército dos Bolton, né, se enfileirando. Mais sexo, Game of Thrones. Essa cena é legal. A gente vê aí o que parece ser cabelo molhado em uma ponte de corda. Isso remete ao livro, porque se vocês lembram do livro, né, lá vem spoiler aí, galera. Balon Greyjoy, o pai de Tyrion e irmão de Euron Greyjoy, dizem que ele morre quando ele estava cruzando uma ponte. Uma dessas pontes de corda que ligam a Pike. Então, será que essa cena que Euron chega em Pike e ele mata Balon, derruba ele daí ou de susto o Balon morre, não sei. De susto não, né? Mas de repente ele mata Balon. Isso seria um spoiler do livro, porque no livro você não tem muita certeza do que Balon morreu. Falam que coincidiu com a chegada de Euron e falam que ele caiu de uma ponte. Mas aparentemente Euron e uma ponte e chuva e um castelo. Aparentemente é Pike e essa deve ser a cena em que Euron encontra Balon. Essa cena é a luta na Torre da Alegria. A gente vê aí o soldado da Guarda Real com aparentemente é o símbolo da casa Targaryen no peito. Ele está com duas espadas. Eu não lembro qual é o guarda da Guarda Real que luta com duas espadas. Mas não é Sir Arthur Dayne, que ele luta com a espada da manhã, né, com duas mãos. Mas aparentemente ali abaixada a gente vê Ned, vejam, pelo cabelo, pelo jeito, parece ser Ned Stark. E a luta lá na Torre da Alegria. E lembra aqueles caras que a gente viu lá no começo. Eu disse que suspeitava ser o começo da batalha. Aí a gente vê Tormund e ali ao fundo os escudos dos Boltons. Ou seja, os selvagens vão estar lá na guerra dos 5 exércitos, 6 exércitos. Galera, nessa cena aí interessante, o meu amigo Amos, lá do grupo de Game of Thrones, ele chamou a atenção para esse personagem ali no meio, que lembra Jon Snow. Pode indicar. É fato que esse perfil, esse tipo físico é bem semelhante a vários outros nortenhos, mas pode ser porque vejo que tá todo mundo de capacete, ele tá ali com o cabelo solto, um cavalo branco. Pode ser Jon Snow sim. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Se for, foi o primeiro easter egg, né? Eles deixaram um easter egg solto aí. A gente vê Margaery e o Alto Pardal. Essa cena não sei o que é. Vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Eles estão destroçando alguma coisa. Será que é na Casa do Preto e Branco, algum dos mortos? Ou parece também ser as masmorras de King's Landing? Será que é a cena onde os Boltons... O que é que eles fazem mesmo? Escalpelar cabelo, é outra coisa. Esfolam. A cena onde eles esfolam alguém, pode ser, não sei. Deixem aí nos comentários, por favor. A área é cega. E um exército, um cavaleiro dourado, um cavaleiro lá em cima, o que parece ser a fé, né, a fé militante no templo, naquele templo lá deles, templo sagrado lá. Aparentemente isso deve ser uma reconquista lá talvez se tenha mandado acabar com a fé militante. Agora, quem é esse cavaleiro de amarelo com essas penas? Parece Loras, né? Loras tem uma armadura mais ou menos assim. Pode ser Loras tentando resgatar a Margaery. Pode ser. Ali em cima no cavalo branco pode ser Jaime. Sansa correndo, pode ser aquela cena lá com Brienne. Dothrak atacando alguma coisa, não sei. Essa guerra aí deve ser os selvagens indo pra guerra, porque a gente viu algo que parecia mulheres e tal. Bran, a melhor cena, né? Da Bran contra o Rei da Noite, né? O White Walker fodão lá.
que legal, o Bran tá usando os poderes dele e conseguiu se projetar e encontrar justamente o Rei da Noite, e aparentemente o Rei da Noite tá vendo eles. Então, isso aí vai ser muito legal, essa cena. Fiquei muito ansioso para ver isso aí. E por último, outra cena muito legal que vai começar. Já dá para tirar Davos dizendo que ele nunca foi de lutar. Aí ele pega a Gelo e pede desculpa pelo que eles vão ver agora. A gente vê aí o corpo de Jon. Davos puxa a espada e todo mundo puxa com ele. Provavelmente isso aí deve ser aquela cena onde Alistair Thorne está tentando invadir o local onde está o corpo de Jon. Detalhe, acabei de perceber, fantasma. Fantasma bem aí atrás do corpo de Jon. Será que Jon já está dentro do fantasma? O que é que dá mais para ver aí? Não dá para ver mais nada. Tem uma fita durex em cima da mesa, ou pode ser uma caneca. A gente vai ver uma batalha, isso tem cara de ser no primeiro episódio. E acaba e diz a data, que 24 de abril desse ano, ou seja, faltam menos de 2 meses aí, pouco mais de um mês, para a gente ver o primeiro episódio do Game of Thrones. Estou muito ansioso e quero saber o que é que vocês acham. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse trailer, o que é que vocês acharam dos meus comentários e quais as teorias que vocês têm. Se eu disse alguma coisa errada, se alguma coisa passou despercebida. Comente aí e até o próximo vídeo, galera.